Todos acharam? Diga amém. Amém. Diz a palavra do Senhor, 1 Samuel capítulo 4, verso 20 e 21. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres, olha aí, está vendo? As mulheres e que estava com ela, não temas, pois tivesse um filho. E ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. E chamou o menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada à pressa, por causa do seu sogro e do seu marido. Pode sentar, deixa a Bíblia aberta. E eu quero não falar sobre Eli, não quero falar sobre os seus filhos, que é uma história bem complexa. Eu quero falar sobre a presença de Deus. Meus irmãos, na época que estamos, acredito que desde janeiro, sim, desde janeiro, podemos entender que Deus tem despertado a igreja brasileira a buscar a sua presença. Se você entender o quão é tão importante ter a presença de Deus nas nossas vidas, a qual quando Jesus foi embora, ele disse que ia embora para o Pai, mas deixaria o Espírito Santo, que era a presença de Deus conosco. E por que eu li esse texto de 1 Samuel capítulo 4, verso 21? Foi-se a glória de Israel. Quando se fala de glória, se fala de presença de Deus. Se a gente ler de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver algumas pessoas totalmente destruídas, porque não tiveram, ou melhor, não conservaram ou não mantiveram com eles ou com ela essa doce presença que nos faz ser forte, que nos faz caminhar, que nos faz estar aqui na igreja, que nos faz concluir missão que é nos dado, porque independente da condição que tivemos ou somos, nós dependemos primeiramente dessa presença que é maravilhosa, que nos dá descanso, que nos sustenta, que nos dá força. A presença de Deus é algo insubstantível ou insubstituível em nossas vidas. Não podemos perder isso. O irmão disse aqui que através de um propósito é a presença de Deus que abençoou a sua vida. Eu venho aqui nessa noite perguntar: como é que está a presença de Deus dentro da tua arca ou dentro da tua vida nessa noite? A arca, em Gênesis, Noé pôs a família dentro da arca. Noé guardou a família dentro de uma arca. Moisés foi levado num rio, dentro de simbolicamente como fosse uma arca. E aqui eu venho falar da arca da presença de Deus, que hoje não precisa, que muita igreja tem, né, aquelas arcas simbolicamente, não precisa disso mais. O que temos hoje é a presença de Deus dentro de nós, transitando literalmente na nossa vida. A presença de Deus está conosco todos os dias. Mas aqui a gente vê que, por causa do erro de dois homens, a presença de Deus foi tirada, foi roubada. A mulher morre no parto. A preocupação é que a presença de Deus fez o povo de Israel perder a batalha. Você vai entender.
Não vou falar de pecado, não vou falar de presença. Quando é tirada, o prejuízo que temos quando a presença de Deus não é prioridade em nossas vidas. Sabe por que no século 21 que estamos, muita gente não tem conseguido conquistar algumas coisas? Porque não tem dado prioridade a essa presença que nos faz nos fortalecer e triunfar e andar em vitória. A prioridade da igreja é estar cheio da presença de Deus, para receber dele o que ele tem para as nossas vidas. Não há testemunho melhor do que o da pastora. Porque a pastora está de pé? Presença de Deus. Por que a presença de Deus? Oração dos crentes. Eu não imaginava que a pastora Meira era tão amada. Vou contar aqui publicamente. Na Bahia estávamos lá, alguém viu a foto da pastora na cidade, e uma pessoa daqui chamou outra pelo Facebook, ou foi pelo WhatsApp, disse: a pastora Meira está fazendo o que aí? Aí disseram: não, aqui é a casa da família dela. Essa pastora é muito querida, eu já ouvi muito falar dela. Por que a pastora é querida? Porque ela tem algo que faz a diferença. O que é a diferença que sai da pastora? É a condição financeira melhor do que a minha? Não, é a presença de Deus que faz ela chegar aonde ela chegou. E aqui nessa noite, Deus me trouxe aqui para perguntar a você: aonde está a presença de Deus na tua vida? Muitas vezes perdemos por coisas tão simples, deixamos de valorizar e deixar que Deus ande conosco, deixar que Ele caminhe com a gente cada dia, deixar que Ele nos guie ou nos conduza com essa presença, porque ainda Ele, a Bíblia diz em Hebreu que Ele é ontem, hoje e eternamente. O povo de Israel tinha perdido, mas Deus queria restaurar. A presença de Deus não pode estar em qualquer lugar. Você tem que estar aonde Deus quer que você esteja. Porque estamos aqui. Eu vi uma frase ali: quem sou eu? Por que estamos aqui? Porque temos a presença de Deus. Mas por que viemos aqui? Para ser renovado pela presença de Deus. Vamos andar na Bíblia? Davi erra, e no Salmo 51 ele diz: Senhor, cria em mim um espírito reto e torna a dar-me o quê? O quê? Alegria, a tua presença. Davi priorizava, Davi dava valor, porque ele tinha perdido. Aonde está a presença de Deus? Será que está no templo de Salomão? Não, está aqui. Como é que eu sei que a presença de Deus está aqui? Simples. Estava no momento de adoração, cantando. O missionário João disse assim: eu estou sentindo a presença de Deus. Não é porque os meninos cantam bonito não, e bem afinado, toca bem não. Ele sabe disso. É a presença de Deus que nos faz levar a níveis maiores, ou sair da dimensão natural para o sobrenatural. Aqui o povo de Israel tinha deixado os filhos de Eli, tinha levado a presença de Deus para o lugar errado. Aonde está a presença de Deus? Como é que eu sei que a presença de Deus está na minha vida? É quando eu sou próspero? Pode ser. Mas é muito mais do que isso. Vamos analisar. A presença de Deus está em nós quando estamos no deserto.
Deus leva o povo para o deserto para testar, para ver o que está no coração deles. Mas para eles desfrutar mais da presença. Quem lê a Bíblia sabe o que eu estou dizendo. Deus não leva só o povo de Israel para o deserto para humilhar, não. É para eles ficar mais pertinho de Deus. O que você quer dizer, missionário? Você está no deserto, mas Deus está com você, dizendo: no deserto eu tenho água, no deserto eu tenho pão, mas no deserto eu tenho provisão para a tua vida. Vai muito mais do que isso. Você está no deserto para eu te moldar, para eu te ensinar a depender de mim. Quem já viveu isso aqui? Todo mundo. Quantas vezes estamos, aí usamos o termo, estou na. Não, tu estás na escola de Deus, porque você vai desfrutar da presença dEle. Ele diz: tranquiliza o teu coração, porque há descanso para a tua alma, há algo de Deus para refrigerar a tua vida nessa noite. A presença de Deus não vem para te destruir, a presença de Deus vem para reconstruir a tua vida. Como alcançamos a presença de Deus? Oração, separação, clamor. Eu nunca vi uma pessoa espiritualmente bem-sucedida que reclama. Você nunca vai ver ela prosperar espiritualmente. Já viram alguém que vive reclamando da vida ser próspera espiritualmente, ou fisicamente, ou materialmente? Nunca. Simples. Eu sinto Deus nessa casa hoje. Sempre senti isso. Você vê pessoas passando problema sério. Eu fui visitar o tio da pastora Luiz. Todo mundo, acho que a igreja sabe, a história está com um problema muito sério. Eu já fui me preparando, já fui fazendo algo na minha mente. O homem, como que me deram, né, um diagnóstico. Irmão, quando eu cheguei lá, o homem me deu uma lição. O homem com câncer, pior do que o da pastora. Eu entrei na casa dele lá. Vim aqui, a pastora Meire mandou vir orar por você. Eu falei: já vai orando. Eu sou católico, mas creio em Deus. Eu pergunto: você já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Pronto, acabou. Eu pus a mão no homem, não senti presença de diabo não, irmão. Eu senti a presença de Deus no quarto dele. O homem está 3 anos, né, pastor, desenganado pelos médicos. Complicadamente eu orei, eu fiquei assustado. Sabe o que o Senhor disse para mim? É a minha presença e a fé dele que faz ele viver ainda. O que você quer dizer? Independente do que estamos passando, Deus está dizendo: a minha presença está com você, e alguém vai ver a minha glória, o meu trabalhar de Deus na sua vida, por causa da tua fé no Deus a quem você serve. A Bíblia diz que Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é o Deus que conhece todas as coisas. Onde está a presença de Deus? Na arca? Naquela caixinha de confissão onde tem na igreja respeito? A presença de Deus está aqui. Aleluia. Na travessia do Mar Vermelho, foi a vara de Moisés? Não. Foi a presença de Deus.
Na cova dos leões, os leões não comem Daniel. O que é que estava lá? A presença do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Na fornalha de fogo ardente, o fogo consumidor já estava lá para mostrar para aqueles homens que ele era poderoso. A presença de Deus vem trazendo limpeza, restauração e edificando aqueles que confiam nesse Deus que está com seus ouvidos atentos àquilo que pedimos a ele ou clamamos na sua presença. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Mesmo Eli, que era o sacerdote, não vou mexer nessa questão não, que é mais profunda, mas eu tenho que falar sobre isso. A arca deveria estar nas mãos do filho de Eli? A arca de Deus estava na mão de quem? De pessoas erradas. O João até compartilhou um pensamento ali, a gente falando sobre a palavra. E eu quero frisar sobre isso aqui. Você vai entender. Não deixe a presença de Deus em mãos que não pode estar. Ah, mas eu consagrei. Não importa. Deus deu a você. O que Deus entregou a você é para a glória dele. Porque muita gente tem sido próspero e tem sido abençoado, porque tem deixado Deus ser prioridade, o principal. Deus não pode ser o segundo ou o terceiro. Só podemos chegar aonde Deus quer quando deixamos Ele ser o primeiro em nossas vidas. Senhor, é a tua presença. Simples. Moisés disse: olha, Senhor, se não for a tua presença que for comigo, não vai dar. Não vai ser Miguel, não vai ser Gabriel, não vai ser o bonitão do pastor Elias. Quem foi que riu? Quer ser bonitão também, né? Não vai ser o missionário Alexandre. Eu quero a tua presença. Por que Moisés disse isso? Porque ele sabia, glória, que a presença de Deus ia brindar ele de muita coisa. Moisés sabia que a presença de Deus ia fazer ele triunfar de algo tão natural para o sobrenatural. Eu pergunto à igreja, é uma mensagem para pensar. Estamos no terceiro mês do ano. Está rápido, hein? Como tem sido a presença de Deus durante esses meses? Deus pôs um propósito no meu coração um mês atrás do projeto que eu trabalho, para a gente orar 31 dias de madrugada. E ele estipulou o horário que queria que eu falasse com ele na madrugada. Você acredita que eu não pus mais despertador? Toda hora que Deus determinou para a gente orar, ele me acorda. Nem que eu ore 20 minutos. Deus disse: eu quero 31 dias vocês orando. Irmão, aconteceu algo dentro da presença de Deus. Está o missionário João aqui que não me deixa mentir. Em maio de 2019, a gente tinha um evento em Fortaleza, na cidade Serviluz, no bairro de Serviluz. Fortaleza estava chovendo, era um tempo de chuva. E Deus falou para mim um mês antes: põe o povo da intercessão do projeto para orar 25 dias e jejuar. Quando eu peguei o avião, fui embora para Fortaleza. Cheguei em Fortaleza, estava chovendo. Veja o que a presença de Deus faz. A igreja lá não tem teto, está em construção. 80% dos irmãos estavam me dando palavras negativas. Eu, missionário João, a equipe, todo mundo arrumando a igreja, que era conferência missionária.
o pastor, é melhor a gente cancelar. Está chovendo. Não vai chover nem na sexta, nem no sábado, no domingo. Só vai chover na terça-feira. Você não é Elias. Oi, irmão. Eu fui crente, como diz a pastora Lula ali, Almadina. João me ajudando, os meninos me ajudando. E a gente crendo nessa presença poderosa que poderia segurar a chuva. Choveu a sexta-feira, 2 horas a chuva parou, o céu se abriu, a gente arrumou a igreja. O povo ficou assustado. À noite a gente foi para a igreja não tem teto, cabe umas 250 pessoas mais ou menos. Arrumamos tudo, o povo chegando, olhando para o céu, todo mundo de guarda-chuva e sombrinha. Eu falei, ô Jesus, que povo tomé. A gente orou 25 dias, jejuou todo dia. Fizemos a abertura do trabalho na sexta-feira. Terminou o culto, não choveu. No sábado evangelizamos à tarde, de manhã não choveu, à tarde não choveu. Domingo, sábado à noite não choveu. No domingo também não choveu. Jesus salvou, renovou a igreja. Foi chover na terça-feira, 10 horas da noite. Deus, o que é que você quer dizer? Deus te deu a ordem, obedece a ordem de Deus. Se Ele disse que não ia acontecer, não vai acontecer, porque a presença dEle garante o que Ele fala. O problema é a gente estar sensível. O problema é a gente estar atento ao que Deus falou. Quem já ouviu a voz de Deus aqui? Sem ser através de profecia ou profeta, homem de Deus, mas no seu ouvidinho aqui, quem já ouviu? Eu já ouvi. Quando eu voltei definitivamente da Europa, que eu vivia lá e vim para o Brasil, cheguei na casa da minha tia, ela fez um almoço, não sei se eu falei isso aqui. Minha tia disse assim, que eu moro com meus parentes aqui no Cabo Sul. Chegou, né? Parou, né? Vamos voltar à sua vida de trabalho. Está ficando velho. Minha tia crente há 60 anos, viu? E eu te trouxe nesse almoço aqui para dizer que você agora tem que parar com essa história de missionário. Quando você estiver velho, como é que vai ser? Na hora, irmão, foi automático. A voz falou aqui, diga para ela que do jeito que eu cuidei de você na juventude, vou cuidar de você na velhice. Que foi? A voz repetiu novamente. Quando eu falei, as lágrimas dela começou a dizer, porque você está ramando, quem está falando com você não é o diabo. Quem está falando com você e te dando a ordem para concluir o projeto é Deus. É a presença de Deus que está te orientando, porque Ele quer utilizar da tua vida e fazer algo grande através de você. Eu ouvi uma voz. Samuel! Bestalhado Samuel, não era, irmão? Ele, sacerdote, está me chamando. Quem estava chamando Samuel? Eu estou dando uma palavra revelada agora, tá? Samuel! Sacerdote está me chamando. Bestalhado. É uma palavra revelada, eu tenho que entregar. Deus está chamando algumas pessoas aqui para algo mais sério. Deus está chamando algumas pessoas para um compromisso mais profundo. A água está no joelho, mas Ele quer trazer até a tua cintura. Ele quer te encher do Espírito. Ele não vai fazer você voar, mas vai fazer você andar, porque a presença de Deus te traz descanso nessa noite. Quem está entendendo essa palavra? Não foi pelo erro do sacerdote. Não foi pelos pecados dos filhos do sacerdote, Ofim, Finé.
O segredo aqui estava na obediência. O negócio é que a presença de Deus estava no lugar errado. Israel só podia vencer se a arca estivesse lá, e a arca não estava. O que você quer dizer? Não venceu ainda, porque você não deu prioridade para ele fazer, para ele realizar, para ele efetuar, para ele restaurar a tua vida. É feito muito encontro de casais, muito bom. A igreja tem que investir mesmo. Eles vão concordar comigo, mas o negócio é manter. É ter a manutenção. Não é só vir aqui aprender dos pastores. I love you, baby. Aí beija, aí depois sai daqui, esquece tudo que foi ensinado, põe Deus de lado. Deus está falando com alguém aqui. Você não está perdendo o teu tempo. Deus está dizendo que ainda é tempo de restaurar. A presença dele vai trazer restauração, a presença dele vai trazer renovo, vai acender a chama. Vai levar aonde a gente nem pensa que vai. Vai levar aonde os teus sonhos ou o teu pensamento ainda não alcançou. Quero ser boca de Deus para você, que eu sei que você acredita. Começa a preparar. Não sei se tem passaporte já. Tire. Deus vai te levar a uma nação. É algo profissional, mas é algo também que Deus vai utilizar a tua vida para restaurar alguém. Há no teu coração um desejo. Deus, eu quero ser útil. Eu não quero só estar nos bastidores ou no departamento jurídico, alguma coisa. O que eu quero é desfrutar do que eu tenho. Deus diz: recebe da minha graça, recebe da minha unção, porque eu te chamei para fazer a diferença. A presença de Deus traz algo grande em nós. Aonde está a presença de Deus? Está lá Sansão, todo bonitão. Cadê Sansão aqui? Tem não, viu, pastor? Nem cabelo a gente tem, né? Tem algum Sansão aqui, irmão? Tem não. Vai ser eu mesmo, Sansão. Sansão troca a presença de Deus pela lascívia. O bichinho gostava, viu? Entenderam já? Era nazireu, era separado por Deus, mas não podia ver um rabinho de saia. O bichinho gostava. Mas não era o propósito de Deus na vida de Sansão, a vida dupla que ele vivia. Era nazireu, separado, tinha um voto, não podia casar com mulheres que não fossem a sua linhagem. Sei que aqui tem muitos estudantes da Bíblia que vai entender o que eu quero dizer. Mas de repente, Sansão conta, porque quando a mulher quer convencer o homem, ela convence, viu? Não estou dizendo de Dalila não, tá? Deixa essa mulher para lá. Eu estou dizendo mulher. E ela foi. Presença de Deus sai da vida de Sansão, mas Deus ainda dá uma chance a Sansão. Para concluir o que eu quero falar sobre Sansão, ele está no templo de Dagom, e a Bíblia diz que ele matou mais homem na sua morte do que em vida. Ele disse: Deus, só mais uma vez. Tem gente que está aqui e está fazendo essa oração: Senhor, só mais uma oportunidade. Deus não vem aqui para envergonhar ninguém com pecado, não. Deus veio para renovar e restaurar. O poder do Evangelho é isso.
Tem gente que diz, é pecado. Quem é que não peca? Sansão reconheceu e chamou a presença do Eterno. O que é que aconteceu? Ele segurou nas colunas e começou a balançar para um lado e para outro, e todos foram destruídos. Deus teve com Sansão na hora que ele reconheceu a presença de Deus, foi notória e misericordiosa. O que eu quero dizer a você: Deus não vai te destruir, Ele vai te renovar nessa noite. Aonde está a presença de Deus? Estar aonde você quer que ela esteja. Estar aonde você chamar Ele para ser. Deus não pode tentar ajudar alguém quando alguém, entenda o que eu vou te falar, quando alguém acha que pode resolver sem a ajuda de Deus. Não é o seu caso. Mas quando a gente chama Deus para intervir numa causa, Ele é o primeiro a entrar nesta causa. Foi chamado à presença de Deus, e assim diz o Senhor: eu darei um sinal, será para a minha glória, será para que o meu nome seja glorificado. Não está perdido, não está no esquecimento. Eu vejo algumas coisas se levantando como papéis, e Deus dizendo: eu já decretei, já carimbei, e haverá notícia, e você vai dizer: foi Deus que agiu, foi Deus que fez, porque eu já não tinha mais esperança. Mas para crente, esperança não morre, esperança não prevalece, não perde. O crente tem um dono da esperança, que é Cristo, e Ele acende novamente e diz: o resultado vai ser positivo, porque a minha presença entrou nesta causa, e eu assinarei o meu decreto, assim diz o Senhor. Aonde está a presença de Deus? Está no cabelo de Sansão. Cabelo, cortou o cabelo, né, varão? Por que tu não me deu o cabelo? Estava na barba de Arão. Dá um pouquinho para mim também. A presença de Deus estava no compromisso e a fidelidade do voto que Sansão tinha com ele. Tem gente aqui que já perdeu isso, perdeu a sensibilidade. Eu tenho um voto, acho que eu já contei aqui, mas vou contar de novo não. E o que Deus diz assim: estar de pé é o propósito e o voto. O que está de pé é aquilo que você falou, e eu já concordei, eu já entrei, porque será para que o nome dele brilhe. Não é o seu nome que vai brilhar, porque alguém pode te interpretar de outro jeito. Eu não te conheço muito, ouvi te falar através do Alexandre esse dia, porque a gente vai tratar algo do mistério, né, Alexandre? Mas Deus diz assim: é o meu nome, é a minha glória, é o compromisso. Mesmo tendo pouca força, você diz: Deus, vem cá, porque só tu pode me segurar. Não vou derrubar não, mas Deus te diz: eu te fortaleço, eu sustento a tua vida para algo poderoso, para que a minha glória se manifeste sobre a tua vida. Aonde está a presença de Deus? Está na tua casa, está na empresa do pastor, está na escola, está nos nossos compromissos pessoal. Aonde está a presença de Deus? Está na minha vida. Eu respiro ela desde o momento quando eu me acordo. Ontem eu me queimava de febre, meu rosto estava desse tamanho, eu estou com problema aqui no dente. Eu estava na casa do pastor, o João também estava. Tomei remédio, orei, eu tinha que ir para uma reunião hoje de manhã da minha igreja em Osasco.
de ministério para resolver umas coisas. Falei, Jesus, vem cá, amanhã eu tenho que ir na pastora Meira. Amanhã de manhã, ó. Foi o remédio? Até foi, mas foi a presença de Deus. O João ia de madrugada no quarto, e aí, tá melhor, eu virando os olhos em febre, cabelo todo assanhado, tanta febre. Para de rir, irmão. Vamos lá. Foi-se a glória de Israel. O que é que aconteceu porque a glória de Deus saiu do meio do povo? Prejuízo grande. O sacerdote cai para trás, morre com o pescoço quebrado. O que mais acontece? O que mais acontece? Seus filhos foram destruídos. Israel perdeu a guerra. É tudo palavra revelada, viu? Eu li o texto, o Espírito Santo vai trazendo notória. Deixar a Bíblia para fazer algo aqui que eu sempre faço. Presença de Deus fora de nós traz prejuízo, mas presença de Deus conosco traz resultado. Eu acho que você não entendeu. Presença de Deus fora do nosso arraial traz prejuízo, mas presença de Deus conosco traz resultado. Sou muito obediente. Eu tenho até 10 horas. Não, irmão, não vou até, não, faço isso não. O pastor me deu até um tempo e eu vou fazer algo aqui. Termino aqui. Onde está a presença de Deus? Lá no Éden, com os nossos amiguinhos lá, Adão e Eva, já não estava mais. Depois que ele se revela e pergunta: Adão, onde tu estás, Adão? Adão e Eva, né? Com Abraão, onde é que Deus se revela para Abraão? Aonde, irmãos? Onde Deus se revelou para Abraão? No Monte Moriá, através de Isaac. Se a gente for olhar a Bíblia toda, Deus sempre se revelava, mas sempre com uma resposta ou solução. Concluo e termino aqui para a gente orar. Vem com a banda cantar o último hino, a equipe de louvor. O que você quer dizer, missionário? Deus me trouxe aqui essa noite para renovar algumas pessoas. Um dia eu perguntei à pastora Meire: por que a senhora me traz tanto da IBM? A primeira coisa que ela disse para mim, se ela estiver vendo lá no hospital, não sei se ela está vendo transmitido, eu te trago muito na IBM, porque você é uma bênção, mas você é uma pessoa que não é cansativa. Aí eu fiquei todo feliz, irmão, porque eu só falo onde Deus manda eu falar. Não adianta eu estar aqui, olha a rosinha das irmãs, não. Deus me trouxe aqui só com uma palavra, uma só. A minha presença vai trazer renovo. E nesse renovo, você vai poder desfrutar dessa doce presença. Fique sobre os seus pés.